Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Caio Augusto, nós somos a Como Sou e este é o Cultura Jovem, o programa preferido de todo mundo que gosta do cachorro azeitona da turma do nosso amiguinho. Gente, hoje nós vamos falar sobre a lição 3 de Tiago, o valor do exterior. E qual é o valor do exterior? Qual o valor do interior? Hoje nós temos convidados muito especiais, muito sensacionais, começando por ele, que é pastor vizinho nosso, aqui da Alvorada, e além de ser pastor, ele é campeão regional de Uno. Com vocês, pastor Rodrigo Moraes. Além do pastor Rodrigo, nós temos uma convidada que é muito especial para nós da Como Sou, para nós do Cultura Jovem. Ela que é a manda-chuva desse programa, ela que é a diretora desse programa, ela que manda em tudo aqui. E além disso, ela namora um cara que tem um Fusca azul. Com vocês, Eduarda Xavier, a Duda. E finalizando os nossos convidados com uma convidada também muito especial, uma convidada que eu gosto muito e não é de hoje, uma amiga que, olha, ela fez nutrição e agora ela tá fazendo gastronomia, cozinheira de mão cheia. Além disso, ela é uma excelente atriz, trabalha com a gente no Mais Jovem. Seja muito bem-vinda, Andresa Lima. Agora sim, com os nossos convidados mais do que bem apresentados, a gente vai começar o nosso programa. Então, aquele mesmo aviso de sempre. Ajeita o seu celular onde você estiver assistindo, se ajeita aí onde você estiver para ficar bem confortável e vem com a gente, porque começa agora o Cultura Jovem. Que bom começar mais um Cultura Jovem, ao lado de pessoas tão legais, tão especiais. E a gente vai começar o nosso programa hoje fazendo a mesma coisa que a gente começa nos outros programas, fazendo uma oração. Queria pedir para o pastor, chora pra gente. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos entre amigos, irmãos, para que possamos, Senhor Deus, mais uma vez abrir a sua palavra e compreender os seus propósitos para a nossa vida, Senhor. Esteja conosco, ilumina a nossa mente, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Gente, nesse primeiro momento aqui, a gente faz uma coisa mais descontraída, a gente se conhece um pouquinho mais e a gente faz umas perguntas mais nossas, né? Mais pessoais. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem morar dentro de algum quadro, pintura, qual quadro seria? Parando para pensar assim, eu sempre gostei muito dos quadros de primavera do Monet. Uhum. Ele tem vários quadros onde ele retrata a primavera e mostra-se um lugar tranquilo, calmo, né? Sossegado para você poder estar, né? Poder passar o seu tempo ali de forma agradável. Eu gosto muito de um lugar sossegado. Meninas, vocês morariam em qual quadro? Bom, eu acho que o Amendoeira em Flor, no Van Gogh, eu acho que tudo que remete à natureza me traz paz. Então, fora as cores, o contraste de tranquilidade, eu acho que moraria ali. Legal, Duda? E eu pensando assim, eu tava vendo, né, muitos quadros, eu sou uma pessoa que gosta muito de quadros. Aí eu fiquei, nossa, agora essa pergunta é complexa. Mas, cara, às vezes a gente tem que falar do que a gente sente, né? Daquela sensação reconfortante. Uhum. E eu pensei, tem um quadro que é Rosa e Azul, do Renoir, que são duas bailarinas com um lacinho. Um lacinho rosa, um lacinho azul. Uhum. E eu acho a coisinha mais fofa. Eu lembro que desde criança eu achava aquele quadro uma sensação mesmo de paz, uma sensação de calmaria. E ele é um lugar que eu gostaria de estar, um lugar que eu gostaria de conseguir entrar. Então, mesmo sem grandes significados, assim, pra mim, nunca estudei profundamente aquele quadro. É algo que me traz um certo aconchego. Legal, bacana. São quadros muito bons. Eu também gosto muito de natureza. Andresa, fiquei sabendo que você adora
acampar, adora trilha. Gente, e outra pergunta que eu queria fazer para vocês, essa pergunta é um pouquinho diferente, um pouquinho mais sobre o dia a dia da vida cristã. Alguma vez já aconteceu de vocês se sentirem incomodados ou envergonhados, ou você já sentiu vergonha de falar para alguém que você era cristão, ou para alguém, ou em alguma situação? Eu acho que sempre quando a gente chega num lugar diferente, né, a gente ainda, né, vai ver o local onde a gente está, né, antes da gente abrir algumas coisas, né. Então, assim, em alguns momentos, né, você espera um pouquinho, né, para você poder começar a falar para as pessoas naquilo que você acredita, né. Mas eu já passei por momentos assim, né? Jogava num time de futebol e na hora ali de falar sobre o sábado, né? Eu já tive certo receio de dizer que eu não jogaria no sábado porque eu era um adventista do 7º dia, né? Tinha medo de eles não me aceitarem no time, né? Mas assim, depois tive mais complicações por causa disso, né? Deveria já ter alertado desde o começo. A gente acaba levando as coisas ali, ainda mais quando a gente é mais imaturo, a gente fica mais com o pé atrás, né? Alguma vez vocês, meninas? Então, é aquilo, né? Não vou ser hipócrita, porque o ideal seria que a gente pudesse sempre falar, não, aonde vai, eu levanto a minha bandeira do cristianismo, mas nem sempre é assim. E eu sou uma pessoa que eu fiz cursinho, né, durante um tempinho aí, e no cursinho acontecia diversas situações, assim, do pessoal. São muitas pessoas diferentes, né? Muitas pessoas de diversos lugares, ainda mais numa cidade como São Paulo, que é essa cidade que a gente mora, que você vê de pessoas de tudo quanto é gosto, jeitos, enfim. E eu lembro que em diversos momentos tinham choques, assim, que eu nunca tinha presenciado, sempre estudando numa escola cristã. E ali eu percebi que em alguns momentos as pessoas me chamavam para eventos ou situações, e aí eu falava, tipo, e aí eu falo, não, você é a chata do rolê, mas aí no final a gente tem que falar o que a gente acredita, né? Já me perguntaram, tipo, você não usa brinco? Aí eu falei, não, por quê? Aí eu fiquei assim, é uma tradição da minha religião, né? Às vezes grande parte das pessoas não é acostumada a usar, então tem aquele choque, mas aí a gente no final tem que pôr na balança o que vale mais a pena. Bom, tem várias situações, né? Mas eu acho que no meio universitário que você tem esse choque, né, de realidade, porque você está no contexto e aí determinados amigos, né, que estão na roda com você, estudando, eles perguntam, mas vamos ali com a gente? Vamos ali em tal lugar? Quer experimentar alguma coisa? E você fala, como assim? Mas fulano também não é da sua igreja? Ele também vai. E aí você fica, opa, algo de errado não está certo, né? E isso gera uma preocupação enorme, sabe? Sim. Ou em alguns eventos que você está ali socializando, né? Conhecendo o espaço. E aí algumas pessoas falam, fulano não é da mesma igreja que você frequenta? E você, sim, por quê? Aí começa a falar algumas coisas e você fica, opa, como assim? Às vezes acontece de pessoas falarem sobre alguém e tal, e a gente fica meio, caraca, não era pra ser bem assim, né? A gente podia ser mais, apesar de... No final a gente acaba se revelando e o verdadeiro cristão acaba se revelando. E a nossa hashtag da semana fala exatamente sobre isso. Como todos aqui, eles são de verdade, são cristãos de verdade. A nossa hashtag é os de verdade, eu sei quem são. Que vai falar um pouquinho, o que a gente vai comentar um pouquinho da nossa escola sabatina de hoje. Então, se você tem alguma história para falar sobre isso, usa a nossa hashtag os de verdade, eu sei quem são. As aparências, elas às vezes enganam. Às vezes a gente acha uma coisa e é outra, às vezes acha que é outra coisa e é aquela nossa primeira ideia. E falando um pouco sobre aparência, eu queria perguntar para vocês, qual deve ser, pastor, meninas, a aparência do cristão? Como o cristão deve se parecer? O que deve ser a aparência dele?
Então, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da área da estética, da área, né, de me arrumar. Eu acho que realmente você... Da moda, né? A moda é uma forma de expressão. Eu acho que é uma... Casa Gucci. Curtiu o filme? Eu acho que, assim, é uma forma do que realmente você vai mostrar pro mundo, né? É o que a pessoa vai te ver quando você tá andando na rua. Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante, por exemplo, eu fui fazer a minha análise de coloração pessoal, né? Que é pra você ver as cores que mais complementam de acordo com o seu tom de pele, com o seu cabelo, enfim. Tem uma profissional que faz isso, né? Chique. Aí eu fui lá. Isso é chique. Eu ganhei de presente. E aí, eu achei muito interessante que essa profissional, ela me falou assim, ao longo da história, a gente vê que muitas vezes, cada pessoa, né, tem esses tons, né, que é dividido em estações do ano. Então tem outono, inverno, primavera, e tem outono quente, outono suave, tem primavera, verão claro, primavera brilhante, enfim. E aí as pessoas, elas meio que vão se identificando, às vezes naturalmente, com tons que são parte dela. Então, eu até tava lembrando dos quadros, né, que o Caio comentou, mas Van Gogh mesmo é um exemplo disso, porque ele sempre usava muito os mesmos tons nos quadros dele, sempre tons outonais, de laranja, de amarelo, tudo marrom, e você vê que era ele. Ele era uma pessoa ruiva, uma pessoa que os tons dele sempre se comportavam daquela forma, e às vezes você se cercar disso é algo que vai te dar um aconchego. E quando eu fui fazer esse teste de colorimetria, tudo fez tipo na minha cabeça. Porque eu me descobri como outono suave e eu vi que as minhas cores, assim, sei lá, 60%. Que você gosta? 70% do meu guarda-roupa ou mais já eram daquelas cores que eram meus tons. Que legal. E o meu quarto, eu tenho uma parede que é um verdinho, exatamente no tom que me conforta. E é um tom que se encaixa comigo, com o meu rosto. E eu tava pensando, assim devia ser o cristianismo, né? Assim a gente devia se portar. Porque quando a gente se parece com Cristo, quando a gente vê Ele, é o nosso Pai, Ele que nos criou. Então a forma que a gente vai se arrumar, a forma que a gente vai nos rodear, né? Que aquela camisa vai combinar com o meu rosto, aquela roupa vai combinar comigo porque eu sou cristã. E porque eu quero me portar daquele jeito, porque eu me sinto bem daquele jeito. E eu acho que isso não é uma regra, assim. Vai com tal roupa, isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é ruim. Não, é aquilo realmente que faz sentido pra você com a sua experiência com Deus. Entendi, faz todo sentido. E o relacionamento que a gente vai ter com Deus vai ajudar a gente a trazer essa ideia do exterior, certo? Né? Exatamente. Andresa, quer falar? Olha, eu quero. Somos de outono, então, hein, Duda? Você também fez? Não, mas tô pesquisando, pelo menos a paleta de outono quente, outono escuro, estamos por aí. Que legal. Mas eu acho interessante... Essa é de outono também agora. Essa questão da aparência, né? Porque muitas vezes nós formamos um padrão, um estereótipo do cristão. Mas o cristão, ele precisa parecer com Cristo. Sim. Porque senão ele não é um cristão, né? E muitas vezes nós julgamos, temos um preconceito, né? A respeito de uma cultura diferente da nossa, um estilo, né? Como a Duda falou, a questão da moda, ela fala a respeito do que e quem nós somos, né? Como que a gente vai se portar? Então, eu acho muito importante a gente refletir Cristo também através, não só das vestes, né? Mas como que nós vamos nos portar em relação a isso. Mas eu acho interessante também, quando nós olhamos para outras culturas, ou esse padrão, né? Como tinha dito anteriormente, que parece, a gente tem um padrão ali do cristão, tem que vestir assim, tem que se portar assim. E quando a gente vê um cristão de uma forma diferente, falando de um jeito diferente, de uma forma mais simples, ou na cultura dele, a gente estranha, né? E às vezes a gente tem essa repulsa. Só que, às vezes a gente idealiza esse padrão do cristão, né? Que tem que se vestir assim, tem que se portar assim. E às vezes a gente se frustra. Sim. Por alguma atitude, por alguma fala. E a gente fica, opa, calma aí. Era um cristão exemplo
né? E acabou me frustrando. E às vezes a gente se afasta de Cristo, né? Por quê? A gente colocou essa pessoa, né, como base. Mas a gente esqueceu de olhar realmente para Cristo. Sim. Ou é aquele caso, né, do irmão que entra na igreja de bermuda e a gente já olha torto, aquela moça que tá de calça e não de saia e a gente já fica, aquela dali, hein, tá perdida. E às vezes não é assim, né, Cristo olha o coração de cada um, independente do que está ali naquele momento, não cabe a nós julgar. De maneira nenhuma. É isso mesmo. Quer falar, pastor? E que você abriu a Bíblia, eu gostei. Já abri a Bíblia aqui, né? A ideia é trazer uma pimentinha aí para a sala do Como Sou, né? No sábado de manhã. Porque a lição vai trazer a ideia do exterior versus interior, né? Sim. O que eu devo mostrar e o que eu não devo mostrar, né? O que eu posso mostrar para as pessoas e o que as pessoas não podem ver em mim, entende? Uhum. E tem um texto bíblico que eu gosto muito, que traz um paradoxo legal para a discussão. Está lá no Sermão do Monte. Uhum. Capítulo 5 de Mateus, quando ele fala lá, vós sois a luz do mundo, ele termina dizendo assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Diz assim, vocês precisam ser vistos. O externo precisa ser visto. As pessoas precisam olhar as boas obras que vocês têm. Só que no capítulo 6, ele começa no verso 1 dizendo assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, vocês não vão ter galardão junto ao vosso Pai Celeste. Agora me pegou. No mesmo texto ele diz assim, vocês precisam se mostrar, as pessoas precisam ver as vossas obras, mas no capítulo 6, ele começa dizendo assim, olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de você ser visto. Porque você não vai ter o galardão no céu se você fizer assim. E é algo muito interessante para a gente debater até na escola. Por que tem essa diferença? Por que Deus fala uma hora, Jesus fala uma hora que eu tenho que mostrar, e outra hora que ele fala, não, você não pode se mostrar isso. Tem que ser algo exterior e algo interior também. Como é que eu posso, né, desenvolver esse pensamento para saber o que pode ser exterior e o que pode ser interior nesse sentido? Então, e como que a gente faz para entender essa ideia? A ideia está no próprio texto. Quando você vai no texto, o texto está explicando o que acontece. Quando você vai no capítulo 5, ele diz assim, né? Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Legal. Então eles veem o que você faz, mas a glória vai para quem? Esse é o ponto, a glória vai para ele. Agora eu entendi, fez todo sentido. Primeiro, beleza. Isso, eles vão te ver, mas ao ver você, não vão ver você em si, mas que isso aponte para Deus. A glória tem que estar no Pai. Então assim, o que você faz no exterior não tem que ser para que as pessoas vejam você, mas que vejam a glória de Deus através de você. Por isso que no capítulo 6, ele começa falando, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de você ser visto por eles. Então, o problema está aqui. Com o fim. Essa fim. Parte é com o fim de você ser visto. Isso. Qual é a finalidade daquilo que você está fazendo, entende? Então, o paradoxo se resolve nisso. Quer ver algo interessante? Tem a parábola do fariseu e do publicano, lembra da oração? O fariseu vai até a frente, começa a orar, e o publicano está lá atrás orando também. Sim. Quando o texto começa a falar a respeito disso, né, diz assim, está lá em Lucas 18, capítulo 9, diz assim, Jesus propôs uma parábola a alguns daqueles que confiavam em si mesmos, por considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Então o texto já começa mostrando. Qual era o problema do fariseu? Ele não estava orando para Deus. Ele estava falando de si para si mesmo. Entendeu? Então ele estava querendo que as pessoas olhassem ele, o quão bom ele era, o quão bom ele fazia as coisas. Mas ele estava fazendo para si mesmo. A glória não estava indo para Deus, estava indo para ele mesmo. Ele queria se gloriar naquilo que ele estava fazendo. Então a gente tem esse paradoxo na questão do exterior e do interior. Existem momentos onde a gente tem que fazer, mas a gente não vai mostrar.
que é o momento que Jesus fala ali no Sermão do Monte. Ele fala assim, ó, o que sua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Entendeu? Por quê? Porque você está fazendo para Deus. Sim. A glória tem que ser sempre de Deus. Então, seja no vestir, seja no falar, seja em tudo que você vai fazer, você deve pensar, olha, eu preciso ser a glória de Deus neste lugar. Então a lição vai trabalhar exatamente nesse ponto. Eu preciso ser a glória de Deus. As pessoas precisam ver a glória de Deus através de mim. Alguns momentos eu vou mostrar, em outros momentos eu vou fazer. As pessoas vão ver, mas eu não vou trazer a glória para mim. Sempre a glória para eles. Legal que o senhor falando aí, o senhor falou sobre a parábola do fariseu, do publicano. A gente vê que o fariseu em si, ele orou para si, como o senhor mesmo comentou, e ele estava se enganando. Ele estava ali na ideia de que ele estava fazendo certo, de que ele era o cara, de que o que ele estava fazendo ele era o perfeito. E aí como que a gente consegue entender a diferença entre esse se auto-enganar, enganar a si mesmo, para falta de conhecimento? Como que a gente consegue... E como isso vai refletir no cristianismo em si? Como que a gente consegue ver, caramba, não, isso aqui que eu tô fazendo, eu tô me enganando nisso aqui. E como que isso vai refletir na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã? Hein? Eu acho que a gente pegou a parábola até perfeita para isso. Perfeita, foi perfeita. E não foi nada combinado. A ideia do fariseu é, eu sou justo. Sim. Eu vou à frente, e ele vai à frente, ele abre os braços e ele começa a dizer quão bom ele era, né? Ele conhecia a verdade mais do que todos os outros. Sim. Porque como fariseu ele tinha acesso à palavra de Deus. Ele sabia o que ele devia fazer. E ele sabia como ele devia adorar a Deus e como ele devia orar. O publicano não sabia. O publicano, ele não tinha acesso ao que o fariseu tinha. Tanto é que ele vai com o coração aberto. Senhor, eu não devia nem estar aqui. Eu não devia nem estar na sua presença. Mas eu vim aqui porque eu preciso da sua ajuda. Então, assim, o fariseu, ele estava se enganando. Porque ele sabia o que devia fazer, mas não fazia. Mas, ao mesmo tempo, ele queria que as outras pessoas achassem que ele estava fazendo. Consegue entender? Sim. Ele sabia o que devia fazer, não fazia, mas queria que as pessoas achassem que ele estava fazendo. Olha, ele está orando lá, olha como ele é bom, olha como ele dá as ofertas, olha como ele ajuda os pobres, entendeu? Olha como ele é bom. E o publicano do lado de trás estava dizendo, Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença. Ele mesmo sem conhecer todas as vertentes bíblicas, ele vai até Deus com o coração puro. Então eu acho que essa é a diferença, né? Ele não conhecia todas as coisas, o publicano, mas ele vai a Deus com aquilo que ele conhecia. E ele abre o coração. O fariseu, ele conhecia, mas ele fecha o coração para viver uma farsa, né? Para que as pessoas olhassem para ele. E aí, na própria parábola diz assim, né? Ele conseguiu isso, porque ele foi visto pelas pessoas. E as pessoas achavam mesmo que ele era alguém assim perfeito. Só que aí a parábola diz assim, só que ele não saiu justificado dali. É impressionante, né? Às vezes a gente... A aparência, a gente vê uma pessoa lá, a gente acha que é, mas Deus realmente sabe. Vocês querem comentar, meninas? Pode falar. À vontade. Não, eu só ia falar porque realmente essa questão do conhecer, não tem como a gente desconhecer alguma coisa, né? Assim, uma vez que a gente ouviu falar, já era. Então, uma vez que a verdade foi nos revelada, a partir daquele momento não tem como falar, eu não sabia. No juízo final, não. Você estava muito esperto, você tem consciência disso. Então é a questão, por exemplo, do batismo ou da guarda do sábado, que nós, como adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado. Eu vou falar para aquela pessoa que nunca ouviu falar do sábado que ela está errada? Agora, uma vez que eu sei que tem que guardar o sábado, que eu li, que tá nos 10 mandamentos, que é a lei que eu acredito que Deus separou para mim, por que eu não vou fazer? Porque no meu trabalho eu preciso ir naquele dia e Deus vai entender, depois eu peço para ele. Você está se auto-enganando, porque você sabe o que é o correto, você sabe o que foi separado, mas naquele momento você preferiu acreditar em outra coisa. Então eu acho que isso entra nessa vertente também. Sim, completamente. É interessante o auto-engano, né? Porque, assim, quando nós pecamos, nós vamos lá, pedimos perdão a Deus pelo fato
Beleza. Aí vamos lá de novo pecar na mesma coisa. Fala, Senhor, olha, tô aqui de novo pedindo perdão. E na próxima vez você tá ali de novo, mas porque você não se arrependeu, mas porque você sabe, estou com a consciência tranquila porque eu pedi perdão a Deus. Mas você está assim auto-enganando, né? Porque você tá cometendo pecado de forma voluntária e intencional, mas sem arrependimento. É diferente de quem, não só a questão do pecado, né? Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente não sabe, né? Somos ignorantes em determinado ponto, porque não sabemos, né? E aí, o tempo de ignorância, né? Não, eu falei, mas a questão do auto-engano, ele é intencional. Ele é de forma voluntária. Esse que é o perigo. Eu acho que até a própria compra de indulgências, né, que a gente via no passado se encaixa nisso, de tipo, não, eu vou pecar, então deixa eu já separar aqui meu dinheirinho pra eu já comprar ali, agora estou perdoado. Gente, você tá se enganando, você tá, né, se fazendo ali de tonto, porque Deus, ele tá vendo o que a gente faz, ele vê o nosso coração. Não adianta a gente mostrar pro mundo inteiro aquilo, se no nosso coração, ali, aquele único momento que Deus tá vendo a verdade, não é sincero e não é puro. Tem algo interessante, né, quando a gente fala sobre a questão do auto-engano e da pessoa que não tem o conhecimento, é que assim, o auto-engano, ele vai entrar na questão de rebelião. Tipo, eu sei, mas não quero fazer. Então eu me rebelo com aquilo que Deus disse. Porque eu vou fazer do meu jeito. Mas eu quero que as pessoas achem que eu tô fazendo certo, né? Conquanto a outra que não tem todo o conhecimento possível, ela tá fazendo o melhor que ela tem com aquilo que ela sabe, né? Então assim, o julgamento de Deus é justo porque ele olha cada pessoa individualmente. E ele sabe qual é a limitação de cada pessoa, né? Eu lembro que, assim, quando eu vi a irmã White falando que Martinho Lutero estava salvo. E aí eu falei, mas ele não guardou o sábado, né? E ele teve contato com o sábado, e ele rejeitou o sábado. Mas ela diz assim, ele fez o que ele podia com a revelação que ele teve naquele momento. Então ele foi até aquele limite, e Deus entendeu que ele tinha aquele limite. Que ele só entenderia até ali. Então assim, no caso dele não foi uma rebelião. Ele não conseguiu ir além. Então, assim, Deus entende e ele vai saber exatamente o que foi rebelião, né? E o que foi limite da pessoa. Ele sabe, né? Ele podia ir até aqui. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas com relação àquilo que a gente vê. Porque a gente não consegue ver o coração das pessoas. A gente não consegue olhar além, entende? Às vezes, né, a gente está vendo algo exterior, mas o interior da pessoa, ela está fazendo o máximo que ela pode com aquilo que ela tem, né? Uma coisa interessante, né? Que muitas vezes a gente só vê um pedacinho da história, vê um contexto. E a gente tira nossas próprias conclusões em relação a isso. Mas a gente não chega na pessoa e não pergunta como que ela tá, por que de fato o contexto por trás daquela situação. E a gente só vai julgando, ao invés de acolher no reino de Deus. E muitas vezes é por algo que a gente acha que é errado, mas ou que a gente julga no outro ser errado, sem a gente olhar para o que a gente está fazendo. Meu pai tem uma frase que ele fala bastante para mim, que é: às vezes a gente quer moldar Deus à nossa vida. Então moldar ele e fazer com que ele se encaixe com o que a gente vive. E não querer moldar a nossa vida. E o que é diferente do que a gente vive, o que é diferente daquele molde que a gente cria, a gente julga, a gente condena. Porque não é o que a gente faz de errado. Porque não é o nosso pecado. Porque não é o que a gente acha de errado. Gente, a conversa tá ficando muito boa. Eu tô gostando bastante. Mas vamos de música? Então, a gente vai ter uma música muito especial agora. E daqui a pouco a gente continua. É fácil de falar, em tudo tu estás, meu Pai. Tu sempre esteve aqui.
O caminho é longo, eu sei. Por muitas vezes eu falhei, mas nunca desistiu de mim. Quero recomeçar, voltar ao meu primeiro amor, meu primeiro amor. Quero morrer pro eu, dizer que não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Me ensine a te amar, não quero mais errar. Entre o bem e o mal, me faça te escolher, Jesus. Eu quero te sentir, quero brilhar por ti. Aonde quer que eu for, me faça brilhar por ti, Senhor. Me faça brilhar por ti, Senhor. É fácil de falar, em tudo tu estás, meu Pai. Tu sempre esteve aqui. O caminho é longo, eu sei. Por muitas vezes eu falhei, mas nunca desistiu de mim. Quero recomeçar, voltar ao meu primeiro amor, meu primeiro amor. Quero morrer pro eu, dizer que não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Me ensine a te amar, não quero mais errar. Entre o bem e o mal, me faça te escolher, Jesus. Eu quero te sentir, quero brilhar por ti. Aonde quer que eu for, aonde quer que eu for. Me ensine a te amar, não quero mais errar. Entre o bem e o mal, eu quero te escolher, Jesus. Eu quero te sentir, quero brilhar por ti. Aonde quer que eu for, me faça brilhar por ti, Senhor. Me faça brilhar por ti, Senhor. Estamos de volta e a gente vai continuar nosso papo sobre a lição de Tiago, a lição 3 de Tiago, que vem falando sobre Tiago. Tiago 1, de 19 ao capítulo 27. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses últimos versículos agora de Tiago, que vai trazer uma visão sobre a religião, vai trazer uma visão sobre como que a gente vai falar sobre a palavra dele. Eu queria pedir para o pastor ler o verso Tiago 1, de 22 ao 25. O texto diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Legal. Esse verso, eu queria fazer um link para a gente falar aqui sobre um outro tópico, uma outra parte, que ele está em Atos 17. Atos 17, ele está falando ali sobre Paulo e Silas, eles estavam em Tessalônica, e aí eles falaram lá sobre as boas novas, sobre Cristo, e alguns judeus que não eram bons, não gostaram do que eles falaram, eles eram desobedientes, e foram contra eles. Depois de um tempo eles foram levados para outro lugar, eles foram levados para Bereia, e eles deram a mesma palavra, falaram a mesma coisa, e diferente desse primeiro povo que eles falaram, eles examinaram a Escritura, eles entenderam aquela ideia. Então esse verso está falando justamente sobre, a gente pode fazer esse link, sobre o fato da gente receber a palavra e ela entrar no ouvido e sair pelo outro, certo? Ou a gente entender ela. Então como que a gente faz para poder receber, para a gente poder aceitar, para a gente poder entender a palavra que nos é falada, a palavra que a gente lê na Bíblia? Como vocês acham que a gente pode trabalhar essa ideia para a gente entender? Eu acho que o primeiro de tudo, né, como sempre, é comunhão. Porque, obviamente, se não tiver comunhão, não tem sentido ali, né? Então, às vezes eu abro a Bíblia, tipo, eu quero um sinal, é muito comum, né? Eu tô tão perdida, eu quero saber o que eu faço. Mas, realmente, eu só abri porque eu quero receber, eu quero ganhar. Mas eu não tô disposta a passar um tempo com Cristo, a tentar conhecê-lo melhor. Às vezes ele me manda o sinal, mas eu tô tão distante dele que eu nem reconheço o que ele me diz. Então acho que realmente não tem como a gente tentar entender, tentar realmente conhecer aquilo que está escrito na palavra se a gente não tiver um relacionamento com Deus. Tem um livro, né, que diz como conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos conhecer a vontade de Deus, mas não conhecemos o Deus, né? E a sua vontade. Porque quando nós conhecemos a Deus, automaticamente nós conheceremos a sua vontade, né? E muitas vezes, como a Duda falou, tem que ter relacionamento, tem que ter comunhão. Não adianta a gente querer ter ouvir, né? Querer ouvir, escutar certinho alguém, se a gente não parar pra pensar, não parar pra refletir, porque muitas vezes a gente só tá querendo o quê? Falar. Mas quando a gente tem esse relacionamento, é um diálogo com Deus, né? Às vezes a gente fala muito nas orações com Ele, mas a gente também tem que estar no momento de silêncio. Olha, agora eu quero ouvir sua voz. E aí Deus, ele vai se revelando, né? Através das pessoas, através da Bíblia, da natureza, da forma que Ele quiser, Ele vai se revelando. E assim a gente vai cumprindo a missão, né? Através do relacionamento, comunhão com Ele. Gente, parece que todo o programa que a gente está fazendo aqui agora, ele encaminha a gente para o mesmo ponto, que é o relacionamento com Deus. Quer falar, pastor? Continua. Gosto de te ouvir. O problema hoje é que, assim, a gente não entende o que é comunhão com Deus. E o jovem de hoje não entende o que é comunhão. Eles acham que comunhão é a gente passar alguns minutos com Deus. E tá tudo certo. Entendeu? Quando você vai... e eu costumo falar muito com os jovens... vou começar um PG. Primeira pergunta. Quem é Deus pra você? Eles travam. Como assim, pastor? Quem é Deus pra você? Como geralmente fala tudo, né? Deus é tudo. Não, mas tudo o quê? Desenvolva, o que é tudo? Me explica Deus. Eu quero que você me explique Deus. Eu falo assim, vamos supor que eu não acredito em Deus. E você vai me apresentar o seu Deus. Como é que você me apresentaria o seu Deus? E aí eles ficam olhando assim, eu não sei como. Mas como é que você acredita em alguma coisa que você não sabe explicar? Que você não conhece, entendeu? Né? Porque a questão da fé, ela é muito complicada. A gente não tem uma fé irracional. A nossa fé é racional. Sim. A gente tem fé porque a gente já ouviu o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele vai fazer. Então a gente confia no que está escrito, no racional. E aí quando eu peço para as pessoas colocarem o racional, eu sinto que elas têm dificuldade. Como é que é a sua comunhão com Deus? Eu oro. Tá, mas como? Como é que você ora? Eu falo. Mas falo o quê? Como? Quanto tempo?
E aí você percebe que as pessoas, elas não têm a noção exata do que é ter comunhão com Deus. Elas acham que comunhão com Deus é aqueles momentos de oração que você faz. Você vai dormir, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor deu, amém. Você acorda, Senhor, muito obrigado pela noite, amém. Quando você vai comer, Senhor, muito obrigado pelo alimento, amém. E elas passam muito tempo achando que isso é comunhão. Fica algo automático, né? Orações, sabe, sem sentido, orações sem parar para pensar, oração sem conversa mesmo. Às vezes a oração da comida, por exemplo, fica sempre a mesma oração. Sim. Todo dia, em toda refeição, você faz a mesma oração, igualzinha. E aí eu paro para conversar com eles e dizer assim, bom, a Bíblia diz que a gente tem que olhar Deus como o nosso amigo, né? O nosso irmão, aquele que está preocupado conosco, entendeu? E como é que você conversa com um amigo? Quanto tempo você passa conversando com seus amigos? Você passa mais tempo conversando com seus amigos com Deus? Então assim, eu vou colocando coisas para eles perceberem que muitas vezes a comunhão é muito mais do que eles pensam. Sim. Porque a comunhão não é um momento em que eu separo para Deus. A comunhão, ela acontece 24 horas no meu dia, em todo momento. E essa tem sido a maior dificuldade com relação aos jovens, porque a gente não está tendo tempo para ter comunhão. A gente acorda atrasado, a gente acorda, sabe, com um monte de coisa para fazer. A gente no mundo digital hoje já acorda com o celular na mão, olhando as mídias sociais, né? Todos os dias. Assim, o problema é que a gente não está passando tempo com Deus. Quando você fala assim, quantos estudaram a lição? Você percebe que não estão estudando mais. Quantos tiveram o seu momento de ler a Bíblia? Quem está fazendo um ano bíblico? Quem está lendo os Espíritos de Profecia? A gente percebe que não tem mais esse momento. Quantos estão fazendo culto em casa? Então, assim, os momentos de comunhão estão sendo deixados de lado. Quando você faz essa pergunta para a igreja, quantos estão fazendo o pôr do sol em casa, em família? Você percebe que essas coisas foram deixadas de lado. E antigamente era tão comum, né? Sim, era um momento especial. Sim. Entendeu? Você tinha os seus momentos especiais com Deus. Antigamente pra mim, tá, gente? Eu não sei a galera que tá aqui, mas pra mim era algo especial. Na minha casa era algo... Minha mãe não trabalhava no período da tarde de sexta pra preparar pra gente o pôr do sol, pra se preparar, pra preparar a família. Meu pai também evitava de trabalhar na sexta-feira no período da tarde pra isso, né? Não sei como que era pra vocês. Vocês querem falar alguma coisa, gente? A gente tá falando demais. Não, eu só ia comentar também, complementando o que o pastor disse, que eu acho que além da comunhão, também vai muito da questão do tempo. Não assim, tempo naquele momento, mas realmente o tempo que você vai ler a Bíblia, a sua idade, a sua maturidade. Porque eu acho que, por exemplo, às vezes entender vai depender de como você está naquele momento. Então, por exemplo, eu posso ler a Bíblia, eu posso ter a minha comunhão com Deus, eu posso desenvolver uma relação com Ele. Mas se eu ler hoje tal passagem, ler ano que vem, talvez ano que vem eu vou entender uma coisa que hoje eu não entenderia. Ele mostra coisas diferentes. Exatamente. Que a gente precisa, né? Porque talvez... Por isso que a comunhão tem que ser sempre, né? A gente não pode parar de ter a comunhão, porque a gente precisa desses conhecimentos. Sim. Agora eu não precisei dele, mas pode ser que lá na frente eu precise. Sim. E eu vou relembrar aquilo que eu já li e falar, puxa, agora fez sentido, agora eu entendi. O próprio livro de Tiago, desculpa André, desculpa te cortar, o próprio livro de Tiago, eu falei no último programa, é um livro que eu gosto, que eu já li algumas vezes, e todas as vezes que eu leio, parece que é a primeira vez que eu tô lendo, que ele é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Pode falar, André. No modo automático que nós vivemos, né? Ainda mais com as mídias sociais desde cedo, né? A gente, 7 horas, mesmo estando atrasado, nós procuramos olhar, né? Como que tá a vida nas redes sociais. Às vezes Deus quer falar com a gente, Ele tem várias formas de falar, né? Mas a gente, observando assim, no meio da igreja, né? Quando estamos no culto, às vezes com a galerinha, os jovens todos juntos, né? Pra escutar, adorar em relação ao culto, Deus quer falar talvez com uma pessoa específica ali, só que aí vai e ela tá ali no celular. Tá ali. E Deus, o pregador tá ali, falando, a Bíblia em verso tal. E Deus quer falar com aquela pessoa e aquela pessoa parece que tá tapando os ouvidos
para ouvir a voz de Deus. E depois a gente ainda questiona: nossa, Deus, você não me responde. Mas será que nós estamos parando para ouvir? E essa correria do dia a dia? Para que ela está servindo? Será que eu preciso trabalhar tantas horas por dia? E a minha família? E o reino de Deus? E como que está a minha vida, não só dentro da igreja, mas como que eu preciso espalhar fora? E aí, só fazendo um link entre... Eu estava lendo Eclesiastes esses dias. Vaidades de vaidades. E é tudo vaidade. Então, a gente está correndo atrás do vento, muitas vezes, sem ter para onde ir. Quer falar, pastor? Pode falar. O problema é que, assim, a gente não entende. E é a problemática do cristão de hoje. A gente não está buscando. Eu fui capelão na escola da Alvorada. E aí eu fiz um teste com os meninos uma vez. Eu falei, olha, a gente vai passar... Hoje é o dia da oração. A gente vai passar 10 minutos orando. Então, vai ficar tudo em silêncio. Vocês têm 10 minutos para orar e falar com Deus tudo aquilo que vocês quiserem. É interessante que, assim, passa 2 minutos e eu tô com o olho aberto, só olhando. Eles vão abrindo os olhos e eles começam a ficar impacientes, porque eles não têm nada para falar com Deus. E você começa a perceber que, assim, eles olham e falam, bom, já acabou, entendeu? Não tenho mais. O que eu vou falar com Deus agora, entende? Então, assim, eu acho que o que a gente está precisando é buscar a ideia de que eu preciso conversar com Deus como um amigo. Eu preciso me abrir com Ele. O relacionamento é isso. É assim, a gente criar intimidade mesmo, no sentido de que em todo momento onde eu estiver andando, no ônibus, na minha casa, na casa de amigos, em todos os lugares eu tô em comunhão com Deus. Sim. Eu tô conversando com Ele na minha mente, né? Eu tô pedindo direção para Ele. E é o que Ele quer, né? Sim. Eu tô pedindo direção. Senhor, apareceu esse problema, essa decisão. Eu preciso tomar uma decisão agora. Qual é a melhor decisão? Me ajuda, entende? A ideia de comunhão é essa. E a gente tem perdido isso. Às vezes, como adventista do 7º dia, a gente põe a comunhão só no sábado. O sábado é especial, o sábado é diferente, mas não é só no sábado que a gente deve ter a comunhão. Sim. A comunhão deve passar o sábado. Na verdade, o sábado deve ser o exemplo para a semana, como a gente passar. Mas assim, a gente sente essa dificuldade de como se relacionar com Deus, de como ter esse relacionamento mais íntimo com Ele. Você falou um negócio muito legal, que é a questão da... Eu preciso tomar uma decisão. E o que eu penso, né? Eu tento praticar comigo. É qualquer decisão. Se eu for escolher, sei lá, o que eu for almoçar, ele também quer participar disso. Ele vai se sentir bem em participar disso, né? E eu acho interessante que às vezes a gente quebra a cabeça com alguma coisa que a gente nem ao menos perguntou, né? Pois é. Tipo, caramba, eu tô muito na dúvida de qual trabalho eu escolho, se é aquele ou aquele, não sei o quê. Peraí, será que eu perguntei a Deus o que ele acha? Eu vou ver, eu nem perguntei pra ele. A resposta tava tão óbvia, ele me daria aquela resposta assim. Na hora, né? Ele sabe o que é melhor pra mim e eu esqueço. E coisas realmente do cotidiano. E por aquele ou por aquele caminho, fazer aquilo ou aquilo, andar com tal ou tal pessoa. Às vezes Deus tem a resposta de prontidão, porque vai ser melhor pra gente naquele momento. É interessante perceber a questão, a gente dividir a nossa vida em áreas, né? A área financeira, familiar. Nossa, isso é perfeito. Né? A gente coloca, às vezes, Deus... Ó, Senhor, toma aqui ó, minha área financeira, toma aqui a minha família, o meu trabalho, minha faculdade. Aí, por exemplo, uma área. A área amorosa, ai Deus, olha, deixa isso aqui comigo, vai. E às vezes a gente fica nessa teimosia e fala, poxa vida, eu entreguei. Não, Senhor, eu entreguei minha vida a Ti, por completo. Mas deixa isso aqui comigo, que eu acho que eu consigo resolver. A gente tem mania de separar o que a gente quer de Deus e o que a gente quer fazer por conta própria. O que é sacro, entre aspas, profano. Entre o que é do mundo, que é coisas do mundo que eu digo, tipo, nosso trabalho, nossas amizades e o que é da igreja. Quando, na verdade, a nossa vida é uma só. Tudo espiritual, então, né? Exato. Então, tudo que a gente faz, igreja, amigos, trabalho, é tudo uma só. E a parte interessante é que quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, mais eu sei como Ele quer que eu me porte, como eu vivo.
Uma vez uma menina veio até mim, estava com um problema com um namorado que não era cristão, e o namorado estava afastando ela da igreja, e a pergunta dela: pastor, eu devo continuar com ele? E a minha resposta foi: ele está te afastando de Deus? Qualquer pessoa, qualquer coisa que te afaste de Deus tem que ser tirada. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa vem: pastor, mas eu amo tanto. Mas assim, você ama ele mais do que Deus. Sim. Seu amor por ele está acima de Deus. Aí você já vai começar a perceber, tá faltando a comunhão com Deus. Exato. O amor tem que estar acima. Então, assim, tudo que te separa de Deus, tudo que está separando você de ter comunhão com Deus, tem que ser tirado. A Bíblia usa o extremo, né? Ela fala assim: se o seu olho faz você pecar, faz você se desviar, arranca ele fora. Porque é mais fácil você entrar cego, né, no céu do que ficar para fora. Sim. Entendeu? A comunhão com Deus vai mostrar pra gente o que a gente deve fazer e o que a gente deve tirar. Não. As perguntas que os jovens fazem para nós pastores às vezes é: pastor, eu posso ou não posso? Eu posso isso ou não posso? A resposta é sempre a mesma: isso vai te aproximar de Deus. Isso está te aproximando de Deus. Pastor, eu maratonei a série lá, beleza, e aí? Isso te aproximou de Deus? Ou o tempo que você passou maratonando a série te afastou do conhecimento de Deus? Quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, faça para gloriar. Né? Exato. O senhor falou uma vez, há pouco tempo atrás agora, sobre a igreja adventista, ou o que a gente acha que é certo, a gente traz isso para a igreja. Os últimos versículos desse capítulo que a gente está estudando nessa lição, eles fecham de um jeito magistral. Eu vou pedir para Andresa ler. Andresa, é Tiago 1, 26 e 27. Diz assim: se alguém se considera religioso, mas não se refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Muito, muito, muito legal. E, bom, a gente pode fazer um paralelo com o Isaías 58, de 1 a 11, que a gente vê hoje, né, algumas pessoas falarem sobre como o Antigo Testamento foi abolido ou foi deixado de lado. Se a gente pegar essa passagem, essa parte de Tiago, e pegar Isaías 58, de 1 a 11, a gente vai entender que Tiago estava falando a mesma coisa que Isaías falou lá atrás. Quando ele disse ao povo: vocês cobram de Deus a sua justiça, vocês dizem que o seu jejum é fazer isso, é fazer sacrifícios por si só e para si, quando na verdade o que Deus pede é que você olhe para o outro, é que você olhe para o próximo, é que faça pelo outro, pela viúva, pelos órfãos, não se corrompa com o mundo. Então o que Tiago fez, o que Tiago falou, aliás, faz conexão com Isaías 58. E como que a gente consegue trazer isso para os nossos dias de hoje? Como que a gente traz essa ideia da verdadeira religião, da verdadeira religião em si, do que a gente realmente tem que fazer para Deus e o que Ele diz na nossa palavra? Como que a gente pode comparar esse verso com o que a gente tem que fazer hoje como religião, como adventistas no nosso caso? A parte do verso aí é muito interessante porque ela vai tratar da ideia da justiça social, né? Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, né? Cuidar dos pobres e tudo mais, né? A justiça social faz parte da teologia bíblica. Isso não tem como. O problema é não só isso. Percebe que ele termina o texto dizendo assim: você precisa se guardar incontaminado do mundo. Então, assim, tem o exterior, que é você cuidar deles, mas tem também o interior, que é você cuidar de você mesmo. Sim. Então, assim, adianta eu fazer as coisas para o mundo ver, mas não tá bem comigo mesmo dentro? Então percebe que é um caminhar. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer, mas eu tenho que perceber o que está acontecendo dentro de mim também. Então é um contexto. Não é só fazer o bem. É fazer o bem, mas eu também estar vivendo bem. Eu estar vivendo em obediência a Deus. Entendeu? Fazer o bem não me livra de agora não viver baseado na Bíblia. Sim. Entende? Então, justiça social anda junto com a ideia de eu trilhar o caminho de Deus dentro de mim. Então, assim, eu vou fazer a justiça social para que as pessoas me vejam, para que o meu nome seja glorificado? Não.
Aí que tá. Perfeito? Então, dentro de mim eu tenho que estar bem. Olha, eu estou fazendo para Deus. É para Deus que eu estou glorificando. Quando eu ajudo alguém, é por Deus e não para mim. Então, todas essas coisas vão se encaixando. A justiça social é perfeita desde que eu esteja também perfeito por dentro. Desde que eu esteja andando nos caminhos de Deus também por dentro. Então, o interior e o exterior, eles têm que estar funcionando juntos. Porque só o exterior não vai me levar à salvação. Entendeu? É aquela ideia, né, de as obras em si, sem a fé, são mortas. Sim. Exatamente. Meninas, querem falar? Estão querendo, né? Você levantando o microfone. Quando nós falamos a quem nós estamos servindo, né? Muitas vezes estamos na igreja e estamos realizando programações, eventos, seguindo doutrinas, mas a quem nós estamos servindo? Quando nós entendemos de fato, olha, eu estou seguindo a Cristo, automaticamente eu preciso entender quem é Ele. E é através do conhecimento da vontade dEle, quem Ele é, eu vou seguindo, né? Então, nós vamos seguir o exemplo dele. Mas para seguir a sua missão, nós precisamos nos entregar. Entregar, se tornar vulneráveis à vontade dele. E sair da zona de conforto dói. Sair da zona de conforto dói. Porque você tá ali, no quentinho, tranquilo, né? Tranquilo. Mas quando Deus pede, ide, pregar a todo mundo, né? É a nossa missão. Nós precisamos, sair do sofá, ir lá para fora. Olha, eu preciso... arregaçar as mangas, bora trabalhar. E esse ir não vai ser pra gente, né? Não é só estar dentro da igreja. Ir a todo mundo e pregai. Então nós precisamos o quê? Servir. E quando a gente começa a servir, nós entendemos de fato o verdadeiro cristianismo. Porque não é pra gente. Se a gente já conhece, né, o Deus a quem nós servimos, nós precisamos falar para as outras pessoas que não conhecem. E aí, nós, como os irmãos, vamos ajudando uns aos outros, né? A verdadeira igreja vai ajudando uns aos outros. E, através dessa união, nós vamos espalhar o seu amor e a sua misericórdia para todo mundo, até que ele volte. Bem lembrado que ela colocou, porque assim, a justiça social, ela tem uma finalidade. Não é só ir fazer o bem. Ide, né? Fazer discípulos, que Jesus coloca. Sim. Então, assim, a ideia de você mostrar para a pessoa que muito mais do que um prato de comida, muito mais do que um dinheiro para pagar o aluguel, para comprar um remédio, ela entender quem é o propósito da vida dela. Então, assim, não é só ir, é fazer discípulo, é ensinar. Então, assim, o completo quadro é isso. Eu vou fazer a justiça social, eu vou cuidar das pessoas, mas ela tem uma finalidade. E a finalidade é fazer discípulo. É mostrar para aquela pessoa que ela precisa aprender do mestre. Para que ela também faça a mesma coisa. Aprendendo sobre Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador, ela possa mostrar para as outras pessoas, através dos atos, né? Que quem deve glorificar, quem deve brilhar mesmo, é Deus o Pai, é Ele. E eu acho que aí também volta um pouquinho naquilo que a gente estava conversando do se expor, né? Porque a gente tem que ter a consciência também de que para ir e falar a gente vai estar se expondo e nem todo mundo vai estar disposto a escutar. Sim. Nem todo mundo vai estar aberto do jeito que a gente imagina e vai querer escutar, vai querer ouvir. Não, às vezes a gente vai se expor, a gente vai estar naquele momento, a gente vai estar se mostrando como cristão e a gente vai ter que estar preparado porque a gente vai escutar, independente de se for agradar ou não os nossos ouvidos. Gente, que papo legal, tá muito bom, mas vamos fazer uma pausa pra ouvir mais uma música? O que vocês acham? Bora. Vamos de música então? Então, vamos de música. Será que ainda falta muito tempo pra você vir me buscar? Tantos dias sofri, estou a ponto de desistir, nem consigo andar.
tempestade que insiste em afogar meu coração. Eu remo contra tudo, mas meus braços sem força já estão. Eu tento, eu remo, mas me encontro ao chão. Eu não sou daqui, quero subir bem alto pra te abraçar, meu Deus. Perfeito eu não sou, mas meu coração te dou. Tudo que eu mais quero é ser teu. Sim, tudo o que eu mais quero é ser teu, meu Deus. Porque, ó Deus, enfrento essa tempestade que insiste em afogar meu coração. Eu remo contra tudo, mas meus braços sem força já estão. Eu tento, eu remo, mas me encontro ao chão. Eu não sou daqui, quero subir bem alto pra te abraçar, meu Deus. Perfeito eu não sou, mas meu coração te dou. Tudo que eu mais quero é ser teu. Sim, tudo que eu mais quero é ser teu. Perfeito eu não sou, mas meu coração te dou. Tudo que eu mais quero é ser teu. Sim, tudo que eu mais quero é ser teu, meu Deus. Bom, voltamos aqui e foi muito bom o papo de hoje. Eu gostei de ter conversado com o pastor Rodrigo, com a Duda, com a Andresa. E, gente, vocês têm algumas considerações finais? Alguma coisa que vocês queriam falar sobre o assunto, que vocês deixaram ou que eu não puxei aqui? Sintam-se à vontade. Eu acho que ser vulnerável no reino de Deus é de suma importância, né? Para fazer a sua vontade e para espalhar o reino de Deus, ir aonde Ele mandar. Perfeito. Duda? Então, vocês falaram tudo. Perfeito. O pastor, eu vi que o pastor estava separando aqui, gente. Eu gostei muito, pastor. Tava separando uns versos aqui. Manda bala, quero ouvir. Jesus termina, né, o Sermão do Monte contando a parábola do insensato, né, e daquele que é sábio. Ele fala da construção, né? Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante àquele homem que construiu uma casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio as dificuldades, mas a casa dele estava alicerçada na rocha. Não caiu, ela permaneceu firme. Mas diz assim, mas o insensato, aquele que não quis ouvir, né, ou ouviu a palavra, mas não colocou para praticar, né, é como aquele que construiu a casa sobre a areia. Né? Veio a tormenta, veio o problema e a casa desabou porque ela não tinha, né, a firmeza. Então a ideia é a firmeza, a nossa rocha é Cristo. Amém. A gente precisa ter a comunhão com Ele, a gente precisa buscar Ele, porque nos momentos de tribulação, nos momentos mais difíceis, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai fazer com que a gente permaneça de pé. Amém. Amém.
A verdadeira religião vai ser mostrada através da gente. Mas quando a gente tem um relacionamento sério com Deus, a gente acaba falando muito aqui no programa sobre o relacionamento. Por mais que a gente vá para outros assuntos, o assunto de relacionamento com Deus, ele surge e ele fica em quase todos os programas. Usando Tiago e o primeiro capítulo de Tiago a seguir, a gente nota que a gente tendo uma comunhão com Deus, a gente entendendo a palavra dele e aceitando, examinando as escrituras e aí sim, fazendo o que ele quer, a gente vai viver de fato a verdadeira religião. A gente vai entender dentro de nós e vai ser natural como a gente vai mostrar para os outros. Vai ser natural a gente fazer pelo outro, viver o que Jesus viveu aqui, para o próximo, para o outro, amando o seu semelhante. Muito obrigado. Esse foi mais um Cultura Jovem. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, @comu.sou. A gente está em quase todas, só não ainda no TikTok. Obrigado, pastor Rodrigo. Muito bom ter o senhor aqui hoje. Duda, Andresa, foi um prazerzaço. Duda, principalmente que a Duda está aqui com a gente todos os programas, né, Duda? Agora eu tô na frente das câmeras. Quando ela não tá aqui, ela tá aqui atrás falando, olha o tempo, tem que acabar. E é isso, gente. Obrigado. Esse foi mais um Cultura Jovem. Beijo, te amo, tchau.